Existem locais em nosso mundo que abrigam portais que permitem o contato do nosso mundo com o além, fazendo com que acontecimentos sinistros ocorram sem que se tenha qualquer explicação. Onde se situam esses locais? Onde menos esperamos. Olá! Eu vim até o seu canal não por gostar muito de assuntos paranormais, mas para poder ser ouvido e também tomar conhecimento de outras experiências perturbadoras relacionadas ao desconhecido. Desde os 5 anos, eu sempre morei na casa de minha avó. Hoje, com 26, já estou casado e morando bem longe de lá, e de certa forma isso me dá um certo alívio. Eu sempre ouvia a minha avó contar fatos inexplicáveis que de vez em quando ocorriam em sua casa, coisas que podiam ser fantasmas reais ou simplesmente uma série de acontecimentos absolutamente normais para uma casa que já tinha lá seus 40 anos. Muitas pessoas moraram por lá antes de minha avó e meu avô, inclusive uma família que tinha uma filha de 7 anos. Eles contavam que no quintal havia um poço e que, por uma fatalidade, a filha desse casal caiu lá e misteriosamente desapareceu. Os moradores mais antigos do bairro dizem que procuraram durante 6 meses o corpo da garota e, como não encontraram, resolveram aterrar o poço e rezar uma missa sobre ele. A minha avó não se impressionou com isso, pois sempre foi muito religiosa, mas sempre que estava no quintal podia sentir que era observada. Às vezes, ela era até tocada por mãos frias como gelo na altura da batata da perna, mas nunca havia ninguém, somente as árvores do quintal que davam a ele um aspecto muito sombrio. Em 1993, o meu avô faleceu e depois disso parece que piorou tudo. Não acredito que meu avô seja o motivo, mas talvez a sua morte tenha encorajado alguma energia a agir de forma mais agressiva, já que agora éramos apenas minha avó e eu. Quando eu completei 10 anos de idade, comecei a ouvir um barulho que vinha de uma das árvores do quintal. Parecia um chorinho de criança bem baixinho e sempre no mesmo horário, 18h30 da noite. Nesse mesmo tempo, começaram a desaparecer coisas. Um dia, o pedreiro que estava reformando a lavanderia colocou o martelo em cima de uma mesa que havia ao lado do tanque e só foi encontrá-lo 3 dias depois em cima da laje. Na sala havia uma grande janela e sempre que eu ia brincar com os meus amigos na rua, um deles me falava: "Nossa, a sua avó deve ter muito cuidado com você, pois não para de vigiá-lo pela janela." Sempre que eu chegava em casa, eu perguntava se ela estava me vigiando e ela dizia que não. Eu não acreditava, achava que ela estava querendo brincar comigo. Até que um dia, ela foi ao mercado e estava brincando na rua. Eram mais ou menos umas 19 horas. Um dos meus amigos veio até mim e fez uma pergunta que fez me gelar a espinha. "Você não disse que sua avó tinha saído?" Nisso, eu olhei para a janela de casa e vi alguém que não era minha avó. Era um vulto parecendo com fumaça que se queimavam pneus, bem escura e densa. Tinha mais ou menos 1,5 metro de altura e estava apenas parada. De onde eu estava, eu ainda pude ver que a luz de casa que estava acesa piscava como se estivesse com mau contato. Eu fiquei apavorado. Sentei-me na calçada da casa ao lado e fiquei lá até minha avó chegar. Eu contei tudo a ela e naquela noite quase não dormimos por causa de barulhos e vozes pela casa. Deste dia em diante, cogitamos uma possível mudança, já que haviam muitas casas vagas pelo bairro. Certa noite, decidimos sair para ir a um casamento. Nós estávamos muito animados, mas qualquer lugar era melhor do que aquela casa. Quando voltamos, 2 de nossos vizinhos vieram ao nosso encontro aos berros, dizendo que tinham invadido nossa casa, pois por várias horas ouviram bater de portas, gritos de desespero e luzes acendendo e apagando. Na mesma hora chamamos a polícia. 2 policiais chegaram de moto cuidadosamente
Entraram em casa, vasculharam cada cômodo, tudo estava perfeitamente como havíamos deixado. Depois disso, fomos passar um tempo na casa de uma tia de minha avó, bem velhinha, que morava no bairro vizinho. Contamos a ela o que acontecia em nossa casa e acabamos ficando 2 anos por lá. Só íamos em casa para dar uma olhada, ver como tudo estava e aparentemente tudo parecia normal. Depois desses 2 anos, voltamos para nossa casa e lá minha avó vive até hoje. Não tem ocorrido muita coisa ultimamente. Parece que o mal que havia ali se foi, mas mesmo assim, quando eu vou visitá-la, eu sinto como se alguém estivesse por trás de mim. Eu não sei o que é, mas eu sei que tem alguma coisa lá. Alguma coisa que provoca nossa curiosidade e ao mesmo tempo nossos medos. Eu sei que os fenômenos não cessaram por completo. A minha avó esconde de mim para não me preocupar, mas em seu rosto existe uma preocupação misteriosa. Talvez seja medo de que qualquer dia tudo o que anda adormecido naquela casa desperte de vez. O que seria aquilo, hein? Agradeço pelo espaço e me despeço de todos com um forte abraço. Boa noite.